Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Saúde em Foco. Hoje eu estou com uma convidada especialíssima, quase que não saía, que veio ali da nossa última turma da formação Saúde em Foco e já é membro do nosso Mastermind. Doutora Jaqueline Oliveira. Jaque, um prazer ter você aqui representando essa advocacia nova da saúde, esses novos talentos que estão transformando a vida de tanta gente. Você está sendo nova na saúde, mas você já tem uma bagagem muito grande no direito, ali de 12 anos de exercício da advocacia. Fala um pouquinho sobre você, sobre como que era a sua atividade antes e sobre como que o direito da saúde te encontrou e fez com que você encarasse essa nova jornada depois de 12 anos de advocacia. Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui. Acho que aquele dia que eu entrei na T8, eu achei que a Aline falando comigo era um golpe. Eu não imaginava que estaria aqui com essa oportunidade. Sou muito grata por tudo que o curso, tudo que a formação Saúde em Foco tem me proporcionado, os caminhos que tem me direcionado, porque de fato vem mudando a minha advocacia. Eu sempre atuei no massificado desde a época da faculdade mesmo. Fui estagiária em escritório massificado, atuei por 8 anos dentro do massificado. E chegou um momento que eu cansei e eu abandonei a advocacia, né? Meu pai, ele sempre foi a pessoa que me direcionou. Meu pai me criou para ser advogada, apesar dele não ser advogado. Legal. Ele me criou para isso, não tinha outra escolha. Eu tentei fugir, fazer outros cursos e não deu certo. E chegou um momento que eu, de fato, cansei da advocacia e abandonei e fui estudar consultoria de imagem. Foi? Foi. E aí eu falei, não quero mais ser advogada. E eu queria muito trabalhar com mulheres. E eu sentia isso muito, muito forte dentro de mim. Então, dei um stand-by ali, né, de uns 2 anos, mas não me desliguei totalmente, porque sempre tem um caso da família, um amigo, enfim, que a gente vai pegando e vai conduzindo. Só não está advogada, a pessoa é advogada, exatamente. Né? Exatamente. E isso foi no período em que eu me mudei de São Paulo para João Pessoa. Eu morei 4 anos em João Pessoa, e quando eu volto para São Paulo, eu voltei com muito sangue nos olhos, assim, com muita vontade de voltar e de empreender. Por quê? Eu acho que eu nunca me senti muito preparada para a advocacia empreendedora. Uhum. Porque precisa ter ali uma energia maior. Na advocacia de massa, você é conduzido. Na empreendedora, você tem que conduzir. Você tem que sentar e fazer acontecer. Foi muito difícil para você essa transição? Se eu tivesse feito essa transição de cara, teria sido muito difícil. Tanto é que eu não acreditava. Eu falava assim, como que eu vou para as redes sociais e eu vou falar sobre direito? Vai vir um outro advogado, um outro colega e vai falar que ele não concorda com o meu posicionamento. Como que eu vou bancar isso? Assim, então, eu tinha muita dificuldade mesmo de falar sobre direito nas redes sociais. E fui falar de moda, porque é um assunto, teoricamente... Inclusive, você está lindíssima hoje. Obrigada. Eu acho que falar sobre consultoria de imagem era um assunto mais leve, sobre estilo, sobre posicionamento profissional, imagem profissional, enfim, era mais leve para mim. E tinha menos pessoas para me afrontar, era esse o meu sentimento, pelo menos. Faz sentido. Quando eu ganhei confiança nas redes sociais, aí eu falei, não... Eu tenho, sim. E é uma coisa bem curiosa, assim, porque a confiança na sua imagem traz confiança para você reverberar seu conteúdo, de né? dentro para fora. Assim, a gente se veste para se sentir confiante. Eu acredito muito nisso. Sim. Se a gente tivesse aqui largada, né, com uma roupa que não é adequada à nossa profissão, a gente não falaria talvez com tanta segurança, com tanta firmeza, ou quem nos ouve também não teria essa tanta percepção da autoridade. E sabe o que é interessante? Eu vejo isso muito nos alunos e me vi. Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa na minha adolescência. Até na minha fase adulta eu acho que eu precisaria ser mais, sabe? Venham tendo esse cuidado de uma forma muito mais racional, por entender que é necessário, do que natural, tá? E eu antigamente, eu falava assim, Jaque, quem vai, bem antigamente, bem na faculdade,
quem vai me contratar pelo que eu tenho na cabeça e Sim. não pelo que eu pareço ser. Mas não é bem assim. E a gente vê isso muito nos alunos. Muitos alunos não conseguem fazer posicionamento porque não conseguiram desenvolver ali um conceito de imagem que ajude a ter segurança. Sim. Isso é muito interessante. E a advocacia, ela é uma profissão solene. Ela Sim. exige isso da gente. Desde que o mundo que existe advogados, os advogados sempre se apresentaram com uma determinada formalidade. E isso, em um momento, começou a se perder. Só que hoje, principalmente com as redes sociais, está se reforçando cada vez mais. Sim. A nossa imagem faz parte do nosso posicionamento profissional. Não tem como desassociar uma coisa da outra. E isso me trouxe muita segurança, né, para empreender na advocacia. Exato. E nesse mesmo momento em que eu quis empreender, eu engravidei. E aí eu falei, não, então tudo bem, eu não comecei ainda, estou no início, eu posso deixar também mais um pouquinho de lado, vou ser mãe, vou curtir agora esse momento. E aí eu tive uma perda gestacional, né? E a gente sabe o quanto isso é devastador para nossa vida. E falei, eu preciso sair desse buraco. E para sair desse buraco eu fui estudar, eu falei, não, agora eu vou escolher uma área. Como eu sempre atuei com o consumidor, eu falei, então eu vou escolher uma área dentro do consumidor, porque para mim falar de consumidor era muito amplo, eu queria de fato nichar. E eu eu fui captada primeiro pelo direito médico, que começou a fazer bater forte o coração, brilhar os olhos. Comecei a atuar primeiro na defesa de médicos, mas ainda não era algo que... Brilhava os olhos. E que também que não me movia, que não me impulsionava de fato. Até que eu tive o contato com o direito da saúde. E eu comecei a linkar que o quanto me fez falta conhecimentos em um momento em que eu estive frágil. Isso. E que a maioria das mulheres, elas passam por vulnerabilidade com sua saúde, que elas não conhecem os seus direitos. Elas sequer sabem que elas precisam conhecer os seus direitos. Na verdade, a gente procura médico, a gente pensa, tem que ter uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta opinião. Cada médico vai falar alguma coisa e muitas vezes o que vai fazer a diferença, não tirando o mérito do médico, não é isso, é a atuação de um advogado. Só que para mulher saber disso, precisa ter alguém que fale. E eu não tive ninguém que falou isso para mim. Eu sou advogada, eu tinha obrigação, né, entre muitas aspas, de saber e não sabia. Isso é, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina, né? O direito à saúde, ele entra ali como um novo direito, uma área extremamente promissora, em que a gente ganha 9 a cada 10 processos, em que a gente tem honorário inicial, a gente tem honorário de liminar, de êxito, a gente consegue, através de súmulas estaduais, ter uma previsibilidade gigante, mas que não é ministrada na universidade. Não. Os advogados não têm consciência e é um oceano azul. Isso é falado assim em 3, 4 linhas dentro do direito civil, que é extremamente amplo. Ou dentro do consumidor. Exato. Eu nem tive consumidor na minha grade, nem teve consumidor. Na minha também não. Exato. A grade mais antiga não tem. Então, assim, a gente não sai da faculdade com esse conhecimento, sabendo que a gente tem esse nicho, que a gente tem essa oportunidade, que é um nicho gigante. Dentro dele tem outros subnichos, né? É um mundo, né? Exato. Eu que estou direcionando a minha carreira para a saúde da mulher, mas tem um assunto para falar para diversos públicos, para crianças, para idosos, para homens, para mães, para mães, né? E foi assim que eu cheguei no direito da saúde. Que interessante. E que é uma área que cada vez mais eu quero conhecer, né? Eu falo que é uma fonte de conhecimento que nunca se acaba. Porque se todo dia você quiser sentar 2, 3 horas para estudar, tem conteúdo para estudar. E conteúdo denso, complexo e tal. Você já está ali se posicionando muito bem na saúde da mulher e cada vez mais eu vejo você travando ali uma batalha e sendo porta-voz dos direitos das mulheres em geral, mas especificamente ali de pessoas com endometriose, de pessoas com alguma questão ali de eu não vou dizer infertilidade, mas coisas ligadas à saúde reprodutiva da mulher e também a questão oncológica feminina ali.
E eu acho muito legal, porque faltam profissionais que levem essa mensagem, porque é uma mensagem que tem um propósito muito grande. Dentre esses produtos que você pode judicializar para a mulher, você pode exemplificar alguns deles aqui para quem estiver assistindo e que seja mulher, diga, isso aqui pode ser um problema que eu estou enfrentando, ou para algum colega advogado que esteja assistindo e dizer, pô, isso aqui afeta a minha cliente, eu poderia ajudá-la e eu não sabia. Flávia, hoje eu olho muito para a advocacia da saúde e o que eu sinto falta é de alguém que de fato fale sobre a questão da endometriose. Porque a gente tem um público muito grande, mulheres que sequer sabem que ela tem a doença, né? Que ela não conseguiu nem acesso aí ao diagnóstico, né? E quando tem o diagnóstico, não consegue acesso a um tratamento adequado. E a mulher, ela sai do pediatra, ela entra na ginecologista, né? E aí ela vai até ir para um geriatra, enfim. O homem não. O homem do pediatra, ele pula pro geriatra. Exatamente. No máximo, o exame aos 40 e tchau. E ainda assim, a nossa saúde, a saúde feminina, eu vejo que ainda é muito negligenciada, porque ela é normalizada. Os nossos sintomas são normalizados. Então, dentro da saúde da mulher e de tudo que eu quero falar, que eu quero trazer de consciência, o meu produto, que é do coração mesmo, que eu sei que teria tido um impacto na minha vida lá atrás, e eu gostaria de trazer isso, exato, para outras mulheres, é sem dúvida a cirurgia robótica para endometriose, que muitos planos de saúde não negam, não concedem. E exatamente. Que tem um mercado gigantesco. Eu lembro que na última aula a gente foi pesquisar as pessoas com endometriose, você trouxe até uma colocação, a gente foi ali no meio da aula pesquisar, sim, salvo engano, entre 7 e 10 milhões de pessoas e mulheres com endometriose. Diagnosticadas, fora as que não têm diagnóstico. Exatamente, assim, é um público muito grande para uma ausência de profissional absurda, porque você não vê pessoas, advogados especializados na saúde da mulher, especializados em endometriose, pouquíssimos. Pouco. E além disso tem o SUS. O SUS, a fila de espera de uma cirurgia para endometriose, ela ultrapassa 2 anos. São 2 anos dessa mulher sentindo dor, em idade reprodutiva, o avanço da doença, ela pode causar de fato a infertilidade. Então, muitas mulheres hoje, elas convivem com a endometriose, elas sabem que se ela não tiver acesso a um tratamento, ela está perdendo chance de gestar, né? Porque chega uma idade que a gente literalmente corre contra o relógio, contra o tempo, e não é só a questão da endometriose em si, mas a endometriose é um agravante. Sim. E essas mulheres, elas não têm acesso a essa informação. Não Quantos tem. advogados a gente vê hoje nas redes sociais que se posicionam, que falam diretamente para essas mulheres? Se eu te falar 3, eu te falo muito. Não tem. É um público gigantesco, uma carência de profissionais e uma mensagem, uma transformação Sim. muito importante. E que muitas vezes se reverbera não somente num produto, mas em vários produtos. Então, a gente tem aqui a liberação do FGTS Sim. para custear esse tratamento, é um produto. A própria cirurgia, outro produto. Acessos a alguns exames mais específicos, outro produto. Questão do congelamento de óvulos, ali também para viabilizar outro produto. Muito provavelmente a enoxaparina, depois que engravida, outro produto. Exatamente. Então, é uma esteira de produtos e que muitos advogados não enxergam essa oportunidade, né? A gente fala que o direito da saúde é um oceano azul, mas eu tenho para mim que a endometriose em específico é um oceano muito gigante. Muito assim, inexplorado, né? Que ainda ninguém não mergulhou. Não. E que, assim, essa questão do fundo de garantia, né? Do saque do FGTS. Tem mulheres que não sabem que elas podem sacar, seja para fazer a cirurgia, seja para, de fato, congelar os óvulos. E aí, o diagnóstico ele é tardio. Hoje no Brasil, a gente tem uma média de 7 anos para que a mulher tenha o diagnóstico de endometriose. São 7 anos sentindo dor, falando que cólica é normal, um fluxo de... Cólica, por vezes, incapacitante. Incapacitante, né? A mulher desmaia, ela falta ao trabalho, são demitidas, que Sim. pouco se fala disso, mas a gente sabe que isso de fato acontece. Eu tenho uma colaboradora que você conhece,
que ela chegou a ser levada de cadeira Sim. para o hospital, porque ela não conseguia levantar e ir andando de tanta dor. E normalmente esses sintomas, eles são ignorados pela sociedade, porque faz só uma cólica, não, é uma dor incapacitante por vezes. Exatamente. E que eu vejo que só tem olhos para isso já na idade, assim, você tá no Mais limite avançada. dos seus anos de fertilidade. Então, depois dos 35 35, anos... 40. Aí alguém vai, mas essa cólica começou lá com 14 anos, com 15 anos, aquela menina deixando de ir para a escola porque não levanta da cama, porque sente dores fortes. E aí vai pro médico, toma um Buscopan, alguma coisa. A gente acaba normalizando a dor, né? Normalizando a cólica. Normaliza. Isso afeta muito a vida sexual, inclusive, da mulher ali, familiar. Porque muitas vezes você tem um fluxo muito intenso, ou você tem cólicas muito intensas. Dores na relação. Dores, isso acaba afetando a relação como um todo, né? Não somente sexual, mas como familiar, como Exato. um todo. E a própria saúde mental. Sim. Porque tem impactos, não adianta a gente falar que não. A mulher que convive com dor, que ela não consegue ter relação com o marido, que ela tem o desejo de engravidar e não entende o porquê que não engravida, tudo isso traz um sente impacto. Menos mulher, exatamente. menos potente. Sobretudo em épocas de rede social, né? Em que tudo é muito a família over, é sempre, exato. né, sempre perfeita, o filho sempre está mais bonito ali. A gente e aí, num grupo ali de 4, 4, 5 amigas, ela é a única que não conseguiu e ela não consegue entender. Então, tudo isso tem um impacto, inclusive, psicológico. Muito bacana que você esteja se posicionando nesse sentido e muito bacana, assim, o propósito que você leva nessa mensagem. Eu tenho certeza que você vai ter um crescimento absurdo, porque é uma área que precisa de profissionais como você. E nesse contexto da saúde materna, na saúde, não só materna, né, mas na saúde da mulher, entra também aí a oncologia. Sim. Que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, porque chegou na nossa realidade cada vez mais. Dentre os produtos ali da oncologia, o que você citaria como importantes nessa jornada do advogado que trabalha nesse setor? Na oncologia tem também as cirurgias robóticas, né? Sim. Que hoje em dia, assim como na endometriose, também é negado. E a gente sabe que a cirurgia robótica, ela tem aí um benefício maior, sobretudo quando a gente precisa preservar a fertilidade dessa mulher, o tempo de recuperação, a qualidade da cirurgia, a qualidade da recuperação. Os medicamentos de alto custo, então, que por vezes o plano de saúde nega o acesso ao medicamento, alegando que é um uso domiciliar e que muitas mulheres não sabem que elas têm direito a este medicamento. A própria questão também ali, né, já que da prótese mamária, da reconstrução. Da reconstrução mamária depois de uma cirurgia oncológica que é necessário. Então, trazendo dentro desses problemas da oncologia, que é a oncologia ginecológica, né, dos problemas que envolve a parte ginecológica da mulher, tem também um oceano de produtos para a gente trabalhar, tanto no SUS quanto contra os planos de saúde. Especialmente depois ali do Estatuto do Câncer, né, Exato. que trouxe uma proteção maior. E tem também as isenções, né? Então, Sim. aqueles produtos acessórios, e a depender da situação, uma isenção de IPVA, a depender da situação, uma redução ou até mesmo uma extinção de dívidas ali de um financiamento imobiliário. Muita gente não sabe disso. Não tem o acesso a esse conhecimento. E eu sempre falo, as pessoas às vezes falam assim, que as redes sociais só te ensina coisas ruins. Enfim, não é bem assim. Não é. O tempo que a gente gasta ali, de repente, vendo um vídeo que de fato não vai agregar, é o mesmo tempo que a gente pode estar consumindo um conteúdo que vai trazer um benefício. Sim. Que você fala assim, olha, isso daqui serve para mim, ou serve para minha mãe, serve para minha tia, serve para uma amiga. Poder dizer para uma amiga, olha, eu vi uma advogada falando, por que você não entra em contato? Veja com ela o que pode ser feito nesse caso. E isso já aconteceu. Já atendi mulheres que falaram, olha, eu não sabia que a gente podia fazer alguma coisa, mas uma amiga te segue, te conhece, né? Conhece você. Falou determinado conteúdo. Eu digo muito que a partir do momento que a gente entende
determinados conteúdos que a gente sabe que o que a gente fala pode salvar vidas, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. De falar, com certeza. Entendeu? É nossa obrigação falar. É nossa obrigação, porque às vezes eu entendo que tem uma insegurança, tem um medo do que o colega vai dizer. Normalmente quando a gente não se posiciona, a gente não se posiciona muito mais com medo do que alguém vai achar, Sim. do que por não acreditar na mensagem que a gente está levando. E aí eu falo, é muito egoísmo você saber que tem uma mensagem que pode transformar a vida de alguém e não levar essa mensagem por ego ou por algum fator que diz respeito somente a você. E durante muito tempo, né, já que a saúde da mulher, ela foi e ela é negligenciada, assim. Embora a gente tenha mais histórico de ir a médicos, como você falou, vai no pediatra, vai no ginecologista e por aí vai, a gente sabe também que muitas vezes a gente deixa de se cuidar pela correria, pelos filhos, por isso, por aquilo, e a gente vai negligenciando a única coisa que a gente não poderia negligenciar, porque tudo aquilo funciona a partir da nossa saúde. Da nossa saúde, exatamente. Né? Eu brinco muito, assim. Meu marido é super parceiro, mas eu brinco muito assim, se ele passar uma semana fora de casa, a casa funciona normalmente. Agora vai eu passar uma semana fora, a rotina de sono muda, a alimentação muda, a rotina da casa muda. Os pratos despencam. Então, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente que tem essa função de cuidar de todo mundo, se a gente não cuida da nossa saúde e se a gente não tem pessoas como você que levam essa mensagem, que levam esse propósito e que já entendeu o outro lado, fica mais difícil. Então, é um subnicho importantíssimo e que a gente tem também produtos para essa mulher mais madura, como reposição hormonal. Sim. E por aí vai. E como é que você analisa esse mercado também? Você acha que é um mercado crescente nessa condição de mulher 40 a mais se cuidando, mulher com 50 a mais? Não, isso sem dúvidas. Eu acredito que cada dia mais a gente está tomando conhecimento, a gente está ganhando esse espaço, né, de conhecimento mesmo, de estar consciente de que a gente precisa se cuidar. Acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que para eu cuidar do outro, eu preciso me cuidar. O autocuidado, ele é um cuidado com o filho, com o marido, com os netos, com os amigos, com os clientes. O seu cliente precisa que você esteja saudável para que você cuide do problema dele. Então, essa conscientização das mulheres, principalmente as mulheres 40 a mais, a gente fala, as mulheres estão se cuidando mais, não só no sentido de ir ao médico, fazer os exames periódicos. No dia a dia. Sim. Ir para uma academia, ter uma alimentação mais saudável, cuidar de rotina de sono, desligar um pouco também das redes sociais, fazer outras atividades que traz aí um efeito, um impacto positivo para a saúde mental. Todo esse cuidado, ele vai aumentando essa consciência e trazendo essa mulher para este mercado jurídico. Porque quando ela chega lá na ponta, que ela, de fato, precisa de um tratamento, ela precisa de um exame, de uma consulta, de terapias, e tem um plano de saúde como uma barreira naquele tratamento que ela precisa, é aqui que entra o nosso trabalho. Papel. É aqui que entra exatamente o nosso papel de fazer conteúdo, de conscientizar. Porque assim como o médico produz um conteúdo, o personal faz o trabalho dele, o nutricionista faz o trabalho dele, nós fazemos parte desses profissionais que essas mulheres precisam para se conscientizar e se cuidarem cada vez mais. E voltando aqui para o lado de mulher para mulher, aqui, já que a gente está falando de mulher, de mulher para mulher, de advogada para advogada e de empresário para empresário. Qual foi a sua maior dificuldade nessa questão dessa advocacia empresarial, nessa nova vertente de se posicionar? O posicionamento você já falou que a questão até do conhecimento, da imagem e tal, ajudou. Mas nessa linha de sair da advocacia em massa e vir para o escritório autônomo, a disciplina, gerenciar múltiplos fatores ao mesmo tempo, contratar, o direito material em si, o que você teve mais dificuldade? A gestão. A gestão? Sem dúvida. E principalmente é um desafio, principalmente no início, que você tem que fazer tudo, né? Então, você tem hora para acordar. A hora que você vai dormir, você não sabe. Às vezes infelizmente, a gente não sabe. Até que comece a dar certo, você vai ser o seu marketing, o seu financeiro, fazer a gestão dos processos, ler publicação, cumprir os prazos, atender o cliente, fazer um reporte para o cliente, fazer a parte comercial, vender de fato, que é outra coisa que a faculdade não ensina advogado a vender, né? E eu ouvi uma vez de uma psicóloga, você passou 5 anos na faculdade sendo ensinada a vender. Eu falei, querida,
Não é bem por aí. A gente aprende, de fato, a ter um convencimento, mas a venda não é só isso, né? A gente tem que entender da dor do nosso cliente, estudar quem é o nosso público. Então, tudo isso é muito desafiador. Vender para você ainda é desafiador? Fechar o contrato? Flávia, eu não tenho. Já não, tranquilo? assim, eu não tenho nenhuma dificuldade de passar o valor dos meus honorários, por exemplo. Isso eu não tenho. Né? É, exatamente, porque eu vejo muitos advogados em início de carreira e quando faz essa transição do massificado para uma advocacia que empreende, porque muitas vezes um contrato é o valor do que a pessoa ganhava no mês inteiro. Entende? Então, tem essa dificuldade, esse bloqueio de olhar no olho do cliente e falar, olha, para a gente ingressar com essa ação é R$5.000 de honorários iniciais, é 3 mil, é 4 mil. Eu não tenho essa dificuldade. Eu acho que talvez a minha dificuldade esteja em trabalhar o lead que ainda não está pronto para comprar. Ter um pouquinho mais de paciência ali, Exato. jogando gatilhos mentais. Mas quando a pessoa chega e ela... Quando chega na urgência, né? Acho que vender na urgência é um pouco mais fácil. Mais fácil. Eu não sinto essa dificuldade. Seria na gestão ali. Você tem medo de contratar? Eu acho que eu tenho mais medo de delegar do que de contratar. Medo de delegar. Você também tem aquele sentimento de... Mas não é nem só isso. É o medo da pessoa errar, o medo de o que eu vou fazer se eu errar na contratação, né? Porque às vezes isso acontece, claro, né? Claro. De achar que a pessoa tem um perfil e ela não tem o perfil que precisava. E saber que toda a atividade desenvolvida pelaquela pessoa é sob sua responsabilidade. Exato. Isso dá uma travada. Você tem alguns contratos ali de reajuste. Você falou para mim assim, reajuste me escolheu. Você teve muita dificuldade em entrar nessa área? Não. Como é que foi o primeiro contrato que chegou? E para mim, reajuste é algo que tem que ter no escritório. Tem que ter? Reajuste com a participação e FGTS tem que ter. Porque a dor é o bolso, né? Dói. E eu passei a vida inteira ouvindo que advogado sempre é despesa, nunca traz lucro. No reajuste é um pouco diferente. Assim, Exato, porque a gente, de fato, muda, né, o cenário de mensalidade do cliente. Não tive muito esforço, foi tudo muito orgânico. Com posicionamento. Exato. Eu, claro, falei já sobre reajuste, falo sobre reajuste nas minhas redes sociais, mas o post que me trouxe cliente eu compartilhei de um outro perfil, falando uma notícia, falando sobre a abusividade dos reajustes dos planos de saúde. E eu fiz uma chamada para ação. Se a mensalidade do seu plano de saúde está caro, me envie uma mensagem. E como foi assim, você que estava pivotando de uma advocacia em massa, em que honorários muito provavelmente em isso, e no seu caso era advogada contratada de um escritório. Como foi a sensação quando a pessoa te chamou, você fechou o primeiro contrato e recebeu aquele honorário ali? Ali eu vi que a responsabilidade bate, né? Porque num escritório massificado, ainda que você tenha responsabilidade como advogada, obviamente, a responsabilidade maior é do dono do escritório que está com o nome ali. Claro. E tiveram dois sentimentos, eu acho. Primeiro, esse da responsabilidade, agora eu preciso fazer isso dar certo, né? Dar o meu melhor aqui. E o segundo foi, se eu conseguir esse, eu vou conseguir muitos outros. Mais. Então, com essa frase inspiradora, eu quero que você deixe aqui, olhando nessa câmera, 2 recados. Um recado para aquela mulher que ainda não sabe que tem um problema e que esse problema tem solução. E também um recado para aquele advogado que está com medo de recomeçar depois de 10 anos, depois de 12 anos. Sempre há tempo de recomeçar. Sim, com certeza. Eu queria que você deixasse um recado para esses 2 públicos aqui, para as milhares de pessoas que assistem os nossos podcasts. Tá. O primeiro recado para as mulheres que convivem com dor, sobretudo uma dor em períodos menstruais, que ainda não foram diagnosticadas com endometriose, existe um caminho e existe um diagnóstico que, por mais que seja um caminho longo, a gente consegue chegar nesse diagnóstico. E seja você uma paciente do plano de saúde ou do SUS, o tratamento que o seu médico te propor é um direito seu. Ter
acesso a esse tratamento, ter uma qualidade de vida, isso é um direito seu. Então, procure um advogado especialista que possa te ajudar e garantir o seu acesso ao tratamento. E para o advogado que está querendo recomeçar e que está achando que é tarde para recomeçar, o que você fala? Que sempre é tempo. A gente precisa dar o primeiro passo e ter coragem e fé para tudo que a gente vai fazer na vida. O direito da saúde, como a Flávia fala, a base a gente tem, né? A gente tem ali, na faculdade a gente aprende o constitucional, a gente aprende o direito civil, aprende o consumidor. E é uma área muito promissora, que precisa de mais advogados falando sobre o direito da saúde das pessoas. Então, estude sobre o direito da saúde, mas também aprenda a se posicionar. Vai estudar um pouco sobre marketing, sobre posicionamento, sobre oratória, e não demora muito para começar a dar certo. Esse foi o nosso podcast que fala com a doutora Jaqueline Oliveira, que falou sobre reposicionamento de carreira, recomeço, sobre saúde da mulher e sobre, sim, ter uma imagem consolidada que vende, mas também uma mensagem com propósito. Assiste o nosso próximo episódio e muito obrigada pela companhia até aqui.